Aquilo que a câmera viu, e o mundo não viu no corredor frio do hospital. O chão brilhava de tanto ser esquecido. Júlia. Luvas gastas. Balde de água que cheirava a cloro e sobrevivência. Varria sem fazer barulho. A troca de plantão trouxe pressa. Conversa alta. Passos apressados. E uma criança com um doce indevido na mão. O engasgo veio como ladrão de ar. Azulou os lábios. A mãe travou. Ninguém viu. Ninguém ouviu como Júlia ouviu. Ela largou o rodo. Contornou a maca. Ajoelhou com rapidez de quem já estudou sem diploma. Fez a manobra certa. 1, 2, 3. O doce voou no chão como se a vida tivesse cuspido a morte. Mario, a menina chorou alto. A mãe desabou. A pressa seguiu por não saber o que quase aconteceu. Júlia recolheu o doce com a pá e desapareceu como poeira que escolhe não brilhar. Mas a câmera viu. E o pai milionário também. E naquela madrugada, ele decidiu seguir não a mulher que limpava o chão, mas a verdade que limpava o mundo. Parte 1. Sofrimento visível, origem da ferida. Hospital. Acordava cedo demais. O relógio das 7 ainda não tinha coragem de tocar de verdade. E já havia pedidos, remédios, mãos, olhos, e um silêncio que aprende a ser barulho. Júlia empurrou o carrinho de limpeza como quem empurra um barco contra a corrente. 2 rodinhas insistiam em ranger. Ela já não ouvia. Ouviu apenas a respiração fora do compasso. A menina tinha 6 anos e bochecha de desenho. O papel de seda do doce estava escondido dentro da palma. A mãe fingiu que não viu por cansaço. A troca de plantão fingiu que não viu por procedimento. A placa não comer dentro da unidade fingiu que não existia por hábito. O engasgo começou pequeno. Um som de passarinho preso. Depois virou alarme que não gosta de ser gritado. O ar procurou saída. Não achou. A criança arregalou os olhos. A mãe congelou na cadeira de plástico. E assim Júlia largou o rodo no instante certo. Joelhos no chão. Uma mão firme nas costas pequenas. A outra guiando a manobra que se aprende em vídeo antigo e em aula que não deu para terminar. 1, 2, 3. Cotovelos no ângulo certo. Força no lugar certo. O doce pulou para o mundo com barulho de pedra pequena. A menina puxou o ar como quem volta do fundo da piscina. Chorou. E o choro abriu a manhã. Ninguém aplaudiu. Ninguém sabia o que tinha acontecido. A mãe abraçou a filha como quem cola vaso quebrado. Júlia pegou a pá, varreu o doce expulso. Jogou no lixo de tampa amarela. Limpou com a calma de quem não precisa do alarde para saber o que vale. E sumiu pelo corredor de serviço. Na sala de monitoramento, o cirurgião Arthur Menezes esperava a ligação da equipe da alas de transplante. Viúvo, pai da menina. Herdeiro de um conglomerado hospitalar e de uma fortuna que não dá colo. A câmera piscou. E ele viu o que o mundo não viu. Parou a caneta no ar. Sentiu o peito puxar um erro de cálculo. Ele rebobinou. Viu de novo. Pausou no momento em que as mãos da faxineira viram instrumento de vida. E outro erro se revelou como ferida. Porque a filha estava comendo ali. Porque ninguém olhou. Porque a mulher desapareceu depois de salvar. O chão que humilha. E o nome que ninguém diz, o supervisor da empresa terceirizada, apareceu com clipe prateado e máscara mal colocada. Apontou o relógio para Júlia. O seu intervalo passou, e tem corredor com marca de pé. A senhora é paga para limpar, não para inventar história. Júlia engoliu a resposta que arde. Lembrou do contrato que aprende. Lembrou do filho Pedro. 13 anos. Escolas trocadas. Asma controlada quando o remédio chega. Lembrou da pensão do pai de Pedro que não chega. Lembrou de contas atrasadas que mordem a umidade da parede. A humilhação é uma água fria que alguém sem amor gosta de jogar em quem está lavando a alma. O supervisor virou as costas. Disse que o uniforme estava amarrotado. Disse que recebeu queixa. Disse que se ela fosse mais esperta, pedia para a mãe da criança agradecer direito. Júlia baixou o rosto. Não por concordar. Por economizar forças. O cansaço tem conta, cara. O médico viu as câmeras mais um pouco e depois pediu a placa do carro que deixava a funcionária na saída de serviço. Não tinha carro. Ela ia embora a pé. Ele anotou 2 palavras. Vila Serena. Ao fim do turno.
A notícia correu torta. Disseram que a menina quase morreu. Disseram que a mãe era grossa. Disseram que a faxineira foi inconveniente. Disseram que ela quis aparecer na porta do vestiário. 2 colegas repetiram uma risada que não combinava com o que sabiam do mundo. Júlia trocou o uniforme por uma calça gastas e uma blusa sem desenho. Guardou a marmita vazia. O filho a esperava na esquina com a mochila no ombro magro. Os olhos dele sempre procuravam a respiração antes de procurar a mãe. "Tudo bem?" Ele perguntou sem perguntar. Ela respondeu com a mão no cabelo dele. "Tudo bem por hoje." A Vila Serena era um bairro onde as paredes conversam sobre infiltração e esperança. A casa de um cômodo tinha cheiro de desinfetante e de feijão que espera à noite. O dono da casa falou de trás do portão. "O aluguel. Amanhã. Já passou o combinado. E eu não sou banco." Pedro tossiu pequeno. Júlia assentiu, a cabeça aprendida em obedecer para sobreviver. Na janela. Uma planta que insiste. No fogão. Uma panela que guarda o último gosto de carne do mês. Na gaveta. Um envelope com documentos de um curso de enfermagem trancado no penúltimo semestre. Por falta de dinheiro. Por falta de tempo. Por falta de quem segurasse a vida enquanto ela segurava a vocação. Naquela noite, Arthur estacionou longe. Desceu sem jaleco, só com o peso do que viu. Caminhou na calçada estreita. Encontrou a porta pela qual o mundo não entra. E bateu com o nó dos dedos. Pedro abriu. Olhou o homem alto. Calado, chamou a mãe. Júlia secou as mãos na roupa. Não por vergonha. Por reflexo. Arthur disse obrigado com voz que não sabia dizer obrigado. Estendeu um cartão onde cabia um mundo. Ela não pegou. Disse que amanhã às 6 precisava estar de pé. Ele assentiu. Guardou o cartão. E foi embora com a certeza de que um mundo inteiro cabe num corredor de hospital e numa casa de um cômodo. O supervisor esperava com uma prancheta que não pesa nada e com uma voz que pesa demais. "Procedimento quebrado", disse. "Contato físico sem autorização", disse. "Exposição de risco", disse. "Suspensão de 2 dias sem pagamento", disse. Júlia tentou explicar a parte do engasgo. Ele levantou a mão. "Aqui não é curso de enfermagem. Que é limpeza. Varra, passa pano. Enche o balde. E vai embora. O resto, deixa para quem tem diploma." Doeu. Doeu em lugar que não mostra no exame. Doeu pelo filho. Doeu pela comida. Doeu pela água. Doeu pela luz. Doeu porque alguém chamou de erro o gesto que a câmera chamou de vida. No corredor. Uma enfermeira mais nova veio de fininho. "Eu vi", ela sussurrou. "E se a senhora precisar de testemunha? Eu falo." Júlia sorriu com o canto de quem ainda acredita que o mundo tem canto. Disse obrigada e voltou para a árdua ciência de esfregar o que o mundo não quer olhar. Na sala da diretoria, Arthur ouviu a frase suspensão sem pagamento e a palavra risco recitada sem espírito. Tentou argumentar. Lembraram a ele que ele era a parte interessada, o pai da criança, e que a terceirização tinha suas regras. Se cada um começar a improvisar, a gestão cai. Ele olhou para a janela. O prédio ao lado refletia um sol que não aquecia. Quando a gestão precisa ser maior que a vida, alguma coisa está errada no manual, pensou, sem poesia. Na Vila Serena, o dono da casa chegou 1 hora antes do combinado. Bateu palmas com gosto. "Cadê meu dinheiro? Se não tem, tem que sair. Eu não crio santo." Júlia tentou falar de um prazo. O homem riu. "O banco não espera. Eu também não." Pedro apareceu com o caderno. A capa tinha desenhado um foguete, como quem promete para si mesmo que um dia vai subir. O homem olhou o desenho. Disse que criança não paga aluguel. E foi embora deixando o recado no ar. Até sexta. À noite. A asma mastigou o peito de Pedro. Sem ferocidade de filme. Com a regularidade triste de quem é pobre. O spray salvou o ar como salva uma vela acesa na ventania. Júlia sentou no chão da cozinha. Encostou as costas na porta. Fechou os olhos. Viu a cena da manhã, o supervisor. Viu a cena da tarde, o dono da casa. Viu a cena antiga, o boletim da faculdade trancada. Viu outra cena ainda mais antiga, o leito onde a mãe morreu esperando vaga. O celular tocou. Número desconhecido. Arthur. Ele respirou perto do fone. Disse que tinha tentado interceder, que não foi ouvido,
Perguntou se podia ajudar de outro jeito. Dinheiro não. Ela respondeu rápido. Como quem protege o último lugar inteiro de si. Ele entendeu. Ou tentou. Disseram que não precisa. Ela repetiu. Ele insistiu de um modo que não era invasivo. Posso pelo menos ouvir. O turno da madrugada trouxe o corredor ainda mais silencioso. Júlia desinfetava o que ninguém nomeia. O cirurgião apareceu no fim do corredor. Sem jaleco. Sem entourage. Só com o rosto do homem que viu a vida voltar para o corpo da filha. Ficaram a 1 metro de distância. Ele perguntou onde ela tinha aprendido a manobra. Ela contou do curso trancado. Do estágio que quase começou. Do dinheiro que faltou. Das madrugadas em que estudava pelo vídeo do celular. Ele perguntou do filho. Ela disse o nome. Pedro, 13. Astigmático. Esperto. Desenha foguete quando a escola cansa. Ele perguntou do pai do menino. Ela encostou a mão no balde. Separação cartorial. Violência que passou perto sem virar manchete. Medida que protege pouco. Pensão que não chega. Arthur perguntou se podia ver as câmeras do engasgo para abrir um processo interno contra o supervisor. Júlia disse que não queria guerra. Queria trabalhar e voltar para casa com o nome limpo. Ele respondeu que às vezes a paz é um luxo que custa o dobro da guerra e que a guerra certa é a que devolve o nome. Na diretoria, a palavra imagem vaza igual água. Pediram mais uma reunião. A terceirizada mandou o e-mail com o jurídico em cópia. A frase padrão apareceu como se fosse razoável. A colaboradora infringiu o protocolo. Assumimos medida necessária. Reiteramos compromisso com a vida. Arthur olhou a frase e sentiu o estômago rejeitar. Compromisso com a vida não combina com punir quem salvou a vida. Na Vila Serena, a cesta chegou com um portão batendo alto. O dono da casa veio com um homem que parecia gostar de carregar móveis dos outros. Pergunta fria. Vai sair por bem. Pedro segurou a mochila como quem segura o único lugar que tem zíper. Júlia pediu mais uma semana. O riso veio curto. Tem fila, disse o homem. E a fila não tem pena. O spray de asma terminou. A farmácia anotou fiado com cara de quem não anota. A geladeira tinha metade de um mundo. O fogão guardava a panela vazia, sem vergonha. À noite, a enfermeira nova mandou mensagem. Eu testemunho. Se precisar, vi tudo. Não foi improviso. Foi o certo. Júlia respondeu com um obrigada que parecia uma reza. Depois apagou a luz. Encostou o ouvido no peito do filho. E ouviu a respiração como quem ouve o mar de dentro de uma concha quebrada. No outro lado da cidade, Arthur abriu a pasta de um processo que preferia não abrir. Acionou o conselho interno. Pediu cópia das escalas. Pediu cópia das câmeras. Pediu o contrato da terceirizada. Pediu os protocolos de segurança do andar. Pediu o laudo da alergia da menina que quase perdeu. E descobriu a primeira ferida oficial. A menina recebeu um doce da cantina terceirizada apesar da placa de proibição. E ninguém anotou o incidente. Ele pensou na esposa morta, na filha que quase se foi, na mulher que salvou e foi punida, e entendeu que havia algo mais do que gratidão. Havia dívida, não de dinheiro, de ordem, de nome. E pela primeira vez em muito tempo, decidiu não ser apenas herdeiro de hospital. Decidiu ser pai de uma câmera que viu, e de uma história que ainda precisava nascer. Na Vila Serena. O portão bateu com vontade de ser sentença. O dono da casa voltou com o mesmo homem de antes, agora com fita métrica no pescoço como se medisse pressa. Júlia respirou contando passos. A voz saiu pequena. Não por falta de coragem, por falta de ar social. Mais uma semana. Eu consigo. O dono respondeu com o caderno de anotações na mão. A senhora atrasou 2. A luz está no meu nome. O relógio da água corre na minha conta. E eu não administro milagre. Administro imóvel. Até sexta. Pedro segurou a mochila. O zíper trincado mordeu o dedo. Ele não chorou. Menino que conhece asma aprende a negociar com o próprio peito. Júlia assentiu. Guardou a data no corpo como quem guarda ferro quente. No hospital. O corredor sabia o que tinha acontecido sem saber os nomes. As pessoas olhavam pelos cantos. O supervisor passou falando para ninguém em particular. Regra é regra. E quem desobedece, aprende. A enfermeira nova evitou o olhar do supervisor e deixou um bilhete dobrado no bolso do avental de Júlia. Eu vi. Eu falo.
O nome dela era Rafaela. A letra pequena parecia pedir desculpa por estar no mundo. Arthur atravessou a manhã com o telefone preso no ombro. Auditoria interna. Jurídico. Conselho. As palavras subiam a escada com sapato engraxado e desciam sem calcinha de pudor. Terceirizada. Contrato. Risco. Compliance. On-tiers. Ele tentou simplificar a equação. Alguém salvou. Alguém puniu. Quem está errado? A resposta tentou esconder a cara atrás de um termo. Procedimento. Ao meio-dia, a cantina terceirizada entregou salgados para uma reunião. As placas proibindo comida no corredor continuavam ali, como espelhos que não devolvem os rostos. Arthur pediu o relatório da cantina. Encontrou o nome do dono. Era o cunhado do supervisor de limpeza. O mundo é uma rua que se cruza sozinho. Na Vila Serena, a geladeira cantou vazio. A panela tinha água e um tempero que lembrava um feijão de outro dia. Pedro perguntou sem drama. Mãe, e se a gente for para a casa da tia Lina? A tia morava 2 conduções depois. Casa com 3 sobrinhos e um sofá que cabia em pé quando todos sentavam. Júlia fez a conta do ônibus. A conta da dignidade. A conta do tempo. As contas não batiam. No fim da tarde, uma vizinha acenou da calçada. Dona Júlia. Chegou uma carta. Era da faculdade. Edital de vagas remanescentes. Chamada para retorno com bolsa parcial se comprovasse trabalho em saúde. Júlia segurou o papel como quem segura um espelho, que lhe devolve o rosto que ela quase esqueceu. Bolsa parcial é metade de um milagre. A outra metade precisava de dinheiro, horário, e de alguém para segurar o mundo no lugar enquanto ela segurava o sonho. Uapão! À noite, a asma de Pedro veio visitar como parente que avisa antes de chegar. Sibilou baixo. Spray contado. Ele dormiu virado de lado. Mãe encostada na beira da cama de solteiro que aprendeu a ser de 2. Júlia ficou sentada no chão, costas na parede, olhando a planta da janela que insistia em viver com pouca água. Algumas coisas escolhem viver por teimosia, outras por promessa. Aquela planta vivia por compromisso. No dia seguinte, a notícia boa veio torta. A direção anunciou campanha de valorização dos bons exemplos. Cartazes coloridos, foto de gente sorrindo, palavras redondas. Ninguém citou Júlia. Arthur fechou a sala. Pediu o acesso integral às câmeras do corredor. O técnico hesitou. O diretor administrativo ligou para o dono da terceirizada. E a palavra procedimento ganhou outra irmã. Sigilo. A cidade começou a fechar portas em volta de Júlia. A farmácia anotou um fiado com cara de não quero. A mercearia permitiu levar 2 ovos e um pacote pequeno de arroz com frase curta. Depois de amanhã. O dono da casa mandou mensagem às 10. Lembrete. Amanhã. A amiga do setor de lavanderia soprou uma informação. Vão te trocar de andar. Turno noturno. Corredor mais sujo. Como quem empurra alguém para um lugar onde o cansaço morde mais forte. Na tarde que antecedeu a sexta, Júlia passou o pano em silêncio. Rafaela encostou a mão no carrinho. Se a senhora quiser. Eu gravo, eu falo. É certo. Júlia pensou em Pedro. Pensou no aluguel. Pensou no trabalho. Pensou no curso. Pensou na respiração do filho. E pensou numa palavra que ninguém paga a prazo. Nome. Olhou para Rafaela. Viu nela a menina que um dia foi. E disse, guarda sua voz por enquanto. Mas fica perto, porque a minha hora de falar está chegando. Arthur passou a noite sentado em frente a 3 telas. O hospital tem olhos, ele pensou. E olhos que não querem ver viram paisagem. Rebobinou o corredor. Viu a menina. Viu a mãe distraída. Viu o doce escondido. Viu o engasgo como uma linha fina que vira nó. Viu Júlia deixar de ser invisível. Viu o gesto exato. Reconheceu a técnica. Viu a retirada rápida para a sombra. No quadro das escalas, a caneta que distribui forças desenhava uma maldade pequena. Mudança de andar. Turno pior. Distância maior entre a casa e o último ônibus. Arthur anotou nomes, linhas, relações. A cantina do cunhado. O supervisor que punia o certo no idioma do errado. O contrato que esticava deveres e encolhia pessoas. Quando a cesta caiu sobre a Vila Serena, Arthur estacionou 2 ruas antes. Levou no bolso não um cartão, mas um pedaço de decisão. Bateu na porta.
Pedro abriu. Olhar que mede se quem está diante é perigo ou caminho. Arthur se apresentou sem títulos, só com o nome de pai de menina salva. Pediu para falar com Júlia 2 minutos. No quintal estreito, os dois ficaram em pé. Ele mostrou o edital da faculdade que tinha ficado nas mãos dela. Disse que tinha mecanismos internos para uma bolsa maior. Disse que tinha uma vaga que pagava pouco, mas ensinava muito no setor de esterilização. Disse que não veio oferecer esmola. Veio abrir porta. E que ela podia dizer não. Júlia olhou para a janela. Para a planta que insistia. Para o filho sentado no degrau com o caderno no colo. Para o portão que batia a hora como relógio ruim. E abriu a boca com voz de quem não quer pedir e não quer recusar. Eu não quero favor. Arthur respondeu. Eu também não. Eu quero justiça. Ela disse. Então comece por ouvir. E contou do supervisor, da suspensão, da cantina que vende o que o corredor proíbe, do dono da casa, do spray que acaba, do bilhete da enfermeira, do curso trancado, da vez em que a mãe ficou na regulação e não entrou. E ela não aprendeu a odiar. Aprendeu a limpar. Arthur ouviu sem cortar, e no fim disse uma frase que mais parecia um prego. Eu vou comprar o prédio. Ela riu, não de deboche, riu de susto. Não precisa comprar nada. Precisa tirar o homem de cima do meu nome. Ele ajeitou o corpo, corrigiu a promessa. Eu vou tirar o homem de cima do seu nome. E não vai ser com dinheiro, vai ser com luz. A cesta terminou com caixa de papelão e silêncios. O dono da casa bateu palmas. A fita métrica subiu o degrau. Arthur estava encostado no muro vizinho. Não disse nada. Gravou tudo, o tom, as palavras, o abuso miúdo. A burocracia cruel que sabe a hora da fraqueza. Quando o portão fechou atrás do homem, Arthur falou. Amanhã, 8 da manhã. Diretoria, traga só a sua voz. O resto eu trago. Mon. Júlia assentiu com a cabeça que aprendeu a obedecer para sobreviver. E agora começava a aprender a ordenar para viver. Sábado amanheceu com gosto de papel e de porta aberta. A sala da diretoria cheirava a café que não resolve nada e a ar-condicionado que tenta salvar o ar da conversa. Sentaram. O diretor administrativo, o jurídico, o dono da terceirizada de limpeza, o supervisor que aprendeu a franzir a testa sem motivo. Do outro lado, Arthur, Júlia, Rafaela com o bilhete no bolso. E 2 nomes que chegaram sem serem convidados. Auditor interno e conselheira externa. O diretor abriu com frase de cartilha. Estamos aqui para dirimir mal-entendidos. Arthur respondeu com frase de bisturi. Não é mal-entendido. É mal feito. O dono da terceirizada apresentou o manual. Colocou o dedo na página que diz não toque no paciente. Falou de risco jurídico. A palavra risco ficou grande na mesa. Arthur colocou o vídeo. Som baixo. Imagem clara. A menina engasga. Júlia age no protocolo básico de desobstrução. Vida volta. Júlia sai. A palavra risco encolhe quase até sumir. A palavra vida ocupa a sala. O supervisor pigarreou. Disse que não sabia do engasgo. Que recebeu queixa de comportamento. Que a colaboradora tem histórico de indisciplina. Júlia levantou o olhar. Não para gritar. Para olhar. Disse com a calma de quem esfrega a ferida. Meu histórico é de salário que não chega no fim do mês. De ônibus que não espera. De spray que termina. De turno que troca. De corredor que guarda segredo. De gente que se salva do jeito que dá quando o procedimento vira muro. Rafaela pediu a palavra. A voz era nova, mas sabia o caminho. Eu vi. Eu estava no posto. Ela fez o que a regra mandaria, se a regra lembrasse que a vida pesa mais do que uma assinatura. O auditor interno trouxe números que não gostam de romance. Pausar câmera por 15 minutos em 3 datas. Compras da cantina sem nota para itens que viraram doce na mão de criança. Relacionamento de parentesco não declarado entre cantina e supervisão. Mudança de escopo sem aditivo para a terceirizada. A conselheira externa falou sem levantar o tom. Quando a regra pune quem salva, a regra está errada. Quando a terceirização se torna cortina, a transparência é o primeiro remédio. Proponho revisão contratual imediata. Suspensão do supervisor durante a apuração. Advertência formal à cantina. E reconhecimento do ato da funcionária aqui presente. Com reposição salarial dos dias suspensos. O dono da terceirizada se mexeu na cadeira como quem pisou em prego. Falou de custo. Falou de cronograma.
Falou de não ser bem assim. Arthur respondeu uma vez só. É bem assim. E hoje? O diretor administrativo pesou riscos no rosto. Quando a balança entendeu a plateia que importava a verdade, ele concordou. O papel mudou de lado. A suspensão virou restituição. O supervisor sentiu o peso novo da palavra afastamento. A cantina recebeu a visita de um fiscal que sabe ler entre linhas. Júlia não sorriu. Respiração ainda era tarefa. Trabalho ainda era trabalho. Aluguel ainda era ameaça, mas uma porta tinha lembrado como é abrir. Longe das câmeras. Arthur falou baixo. Existem duas frentes. A sua vida e a ferida do hospital. As duas merecem remédio. Para a vida, ele sugeriu 3 passos. Vaga no setor de esterilização com carga previsível. Apoio jurídico para revisar a situação do aluguel e os abusos do proprietário. E o processo para a bolsa integral no retorno à faculdade. Júlia apertou o bilhete do edital no bolso. A palavra faculdade acendeu uma luz antiga. Ela disse sim com uma cabeça que tinha desaprendido a dizer sim para si mesma. Para a ferida institucional, o plano pedia luz, inventário de contratos, cruzamento de parentescos, revisão de escalas, carteiras de vacinação de procedimentos que envelhecem e ninguém renova. E um comitê com gente que pisa no corredor, e não só no tapete. A conselheira externa topou presidir por 3 meses. O auditor prometeu relatório aberto à comunidade. Rafaela sugeriu rodas de ética onde a regra encontra a vida. Na Vila Serena, o dono da casa apareceu outra vez. Desta vez com um papel que dizia despejo como quem diz bom dia. Arthur já estava à espera com alguém do serviço social e um advogado do núcleo de habitação. A conversa mudou de língua. De ameaça virou processo. De grito virou protocolo. Prazo legal. Notificação, multa por abuso. O homem guardou a fita métrica. Descobriu que a cidade tem hora de dizer chega para quem confunde parede com latifúndio. À noite, Pedro desenhou outro foguete, agora com janelas. Perguntou se a gente vai morar em outro lugar. Júlia disse: por enquanto. A gente vai morar na dignidade. E dignidade cabe na nossa casa. No domingo, Arthur levou a filha para o parque. Sentaram na grama. Ela ainda falava do doce como se fosse um monstro pequeno que quis morar na garganta. Ele falou de Júlia como se falasse de uma ponte. A menina perguntou se podia agradecer. Ele disse que sim, mas que primeiro as coisas iam precisar ficar certas por dentro. E que agradecer também é ajudar a consertar. Na madrugada de segunda, a nova escala levou Júlia ao setor de esterilização. Sala branca. Calor de autoclave. Barulho de água que quer ser vapor. Os instrumentos contavam segredos de outras guerras. Ela aprendeu os protocolos como quem já sabia. A mão que limpa corredor entende de asepsia do mundo. Antes de ir embora, passou pelo corredor onde tudo aconteceu. Encostou o dedo na parede, como quem lê braille na tinta, e prometeu para si: eu volto para a faculdade. Eu volto para a minha vida. E quem me chamou de erro vai aprender o nome certo. Auditório do hospital. Cadeiras de plástico que rangem verdade. Funcionários de todos os jalecos. Terceirizados que nunca se sentam lá. Pacientes que descobriram que a vida também se discute. A conselheira externa abriu os trabalhos com voz sem adorno. Quando um hospital esquece que é casa de vida. A cidade adoece junto. Hoje a gente acende a luz. O auditor projetou números que não pedem emoção. Pausas de câmeras em janelas convenientes. Compras sem nota. Parentescos cruzados. Escalas que punem o certo e protegem o errado. A tela mostrou a linha do tempo do engasgo. E a ação de Júlia, sem trilha, sem efeito. Só o que foi. O auditório fez silêncio do tamanho do mundo. O dono da terceirizada pediu fala. Falou de contexto. Falou de dificuldades. Falou de que era ruim generalizar. Arthur pediu fala. Disse poucas frases. Vida pesa mais do que contrato. Regra existe para proteger, não para humilhar. Quem salvou merece reconhecimento. Quem puniu merece processo. O supervisor tentou se levantar na cadeira, mas o peso da sala o convidou a ficar. Rafaela leu o próprio bilhete em voz alta. Ninguém nasce invisível. A gente é apagado por quem tem medo de olhar. O conselho deliberou medidas ali mesmo. Rescisão da cantina com multa. Inabilitação do supervisor por assédio moral e infração ética.
Revisão da política de terceirização com cláusulas transparentes de conflito de interesse. Criação de um fundo de formação para funcionários de serviços gerais que queiram estudar na área da saúde. Aplauso não foi festa. Foi justiça pronunciada com as mãos. No fim, chamaram Júlia para receber um reconhecimento. Ela subiu devagar. O coração batia como o mar quando muda a lua. Segurou o papel. Agradeceu sem discurso. Só com 2 frases. Eu fiz o que precisava ser feito. E agora eu vou fazer o que sempre quis. Mas a cidade pequena dentro do hospital tem mais portas do que quem quer fugir imagina. Um grupo de funcionários o esperava no estacionamento. Ninguém gritou. Fizeram perguntas. Por que puniu? Por que mentiu? Por que fingiu não ver? Ele respondeu com o repertório de quem sempre contou com o eco. Dessa vez, não voltou o som. O dono da cantina tentou recolher equipamentos na madrugada. Encontrou lacre. Encontrou fiscais. Encontrou a conta. Rafaela caminhou com Júlia até a parada de ônibus. Conversaram de sonhos como quem conversa de pão. Real, necessário, diário. Arthur recebeu mensagem da diretoria. Aprovação do fundo de formação. Autorização para processo seletivo interno para bolsas integrais. Ele enviou para Júlia um texto curto. Seu edital, pronto. Na Vila Serena, o dono da casa não bateu. Recebeu notificação. E aprendeu a diferenciar casa de cofre. Pedro mostrou o foguete com janelas para a mãe. Perguntou se a faculdade tem janela. Ela disse que sim. E que ela ia abrir todas. As semanas seguintes pareceram uma peça que finalmente decorou as falas. A rotina tinha corpo. O setor de esterilização deu a Júlia o que faltava ao corredor. Previsibilidade. Respeito. Um lugar onde o protocolo protege. A matrícula na faculdade ressuscitou uma parte do peito que respirava pouco. Aulas à noite. 2 dias. Sábado de manhã. Pedro na casa da tia em dias de prova. Rafaela passou a ajudar com resumos. Arthur deixou de ligar sobre problemas e começou a ligar para perguntar de provas. O tom mudou por dentro das palavras. O fundo de formação ganhou doações pequenas. Uma caixa com moeda de quem tinha pouco e queria muito. Um empresário anônimo pagou microscópios. Estudantes gravaram vídeos de orientação para quem pensa em desistir. Júlia escreveu um trabalho sobre protocolos de emergência para não profissionais em áreas de passagem. Citou o caso sem nomes. Propôs treinamentos curtos. Cartazes que não humilham. Rotas de ação. A banca aplaudiu com olhos e com canetas. Arthur levou a filha para agradecer. Não com flores. Com uma carta desenhada pela menina. Cada letra parecia ter sido lavada antes de ser escrita. Júlia guardou num envelope com borda azul. Não pelo valor de papel. Pelo valor de mundo. O supervisor prestou depoimentos. A cantina mudou de dono. A terceirizada reescreveu o manual. A palavra risco voltou ao lugar certo. Proteger a vida. Uma noite qualquer. Cozinha pequena. Panela de feijão com cheiro que aprende o nome da casa. Pedro estudando ciências. Júlia revisando conteúdo de biossegurança. O celular vibrou com uma mensagem do financeiro. Bolsa integral aprovada. Ela fechou os olhos. Não para agradecer ao dinheiro. Para agradecer à ordem. No caderno, escreveu a moral do próprio conto. Quando te chamarem de menos, escolhe ser inteiro. Quando te punirem por salvar, escolhe salvar o teu nome. Quem vende humilhação compra vergonha com juros. Quem limpa chão pode limpar o mundo. Na janela. A planta que insistia tinha crescido 2 dedos. Na sala, o foguete de Pedro agora tinha janelas e uma escada de retorno. Porque subir sem voltar não vale. O mundo precisa de quem sobe e leva a luz de volta. A cidade dormiu. O hospital acendeu só as luzes que precisava. No corredor onde o engasgo quase virou luto, havia um cartaz novo. Letras simples. Se alguém perder o ar, aqui tem caminho. Júlia passou a mão sobre o papel. Não para se ver, para lembrar que o mundo pode ser mais claro do que foi. Ela olhou para Pedro, para o livro, para a panela, para a carta guardada, e disse baixo: valeu a pena escolher ficar limpa. Porque quando a vida tenta te empurrar para o atalho, é o chão lavado que mostra o caminho. E o resto a gente varre junto, todos os dias, até a dignidade virar hábito.